A função do sistema respiratório é mover dois gases, oxigênio e dióxido de carbono. A troca gasosa ocorre nos milhões de alvéolos dos pulmões e nos vasos capilares que os envolvem. O oxigênio inspirado passa dos alvéolos para o sangue, nos vasos capilares, e o dióxido de carbono passa do sangue nos vasos capilares para o ar nos alvéolos. Letra A. Qual propriedade biológica dessas estruturas pulmonares facilita o processo mencionado? Bom, pessoal, então aqui a gente está falando da troca gasosa que realmente ocorre no nosso pulmão. Então aqui, nós vamos desenhar bem simplificadamente, como se fosse um grande alvéolo pulmonar, e aqui, um capilarzinho, como se fosse. Na verdade, é bem diferente disso aí. Eles se anastomosam, eles ficam bem juntinhos, mas só para a gente pensar. Então, esse pulmão, esse alvéolo pulmonar, ele está recebendo aqui um ar que tem uma boa quantidade de oxigênio, enquanto esse sangue ele está rico aqui em gás carbônico. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o CO2 entre nesse alvéolo pulmonar, porque aí você vai expirar e tirar ele do nosso organismo. Mas eu também preciso que esse oxigênio ele passe para dentro desse capilar sanguíneo, e vá ser distribuído por todo o corpo ao longo da circulação. Então a gente vai distribuir esse oxigênio, tanto que o sistema circulatório ali, o respiratório e o circulatório estão intimamente ligados. Exatamente porque esse oxigênio entra aqui nesse capilar e já vai para uma veia pulmonar que chega no coração e esse coração bombeia pela aorta, a artéria aorta, levando para todas as partes do corpo, ok? Então, para isso aqui acontecer, pessoal, a gente tem que ter algumas características dessa estrutura desse nosso sistema respiratório, exatamente para ele conseguir exercer essa função de troca gasosa, ok? E aí ele te pede exatamente que propriedade biológica essas estruturas pulmonares têm que ter. Então essa troca, ela só acontece por conta desse revestimento das estruturas pulmonares, como ele citou, Os alvéolos, os vasos capilares, que tem o quê? Eles têm que ter a parede muito fininha, porque esses gases, pessoal, eles vão passar aqui, por difusão, ok? Então isso só acontece com essa parede bem fininha. Então é essa parede fina que permite que o oxigênio e gás carbônico atravessem facilmente as membranas e sejam então transportados entre esses alvéolos e o sangue. A proximidade entre esse alvéolo e os capilares também é importante, pessoal? Porque não adianta nada. Se eu tivesse um vaso sanguíneo aqui, eu ia ter um espaço ainda para os gases percorrerem. Então, quanto mais próximo, igual eu falei assim, esse contato bem íntimo, você também favorece, ok? Então, a gente precisa de uma resposta que tenha relação com isso. Então, a letra A, revestimento constituído por paredes finas, já é a nossa resposta, ok? Letra B, resistência às altas pressões atmosféricas. Pessoal, essa está errada porque essa resistência a altas pressões atmosféricas, ela não é relevante para essa troca gasosa lá dentro dos alvéolos, ok? E esses alvéolos, eles nem são desenvolvidos com essa finalidade biológica, então eles talvez não seriam resistentes a altas pressões. Então lembrar que a pressão atmosférica está fora do nosso corpo, ok? Então beleza, não tem nada a ver. Letra C, capacidade de produção de muco espesso. Por que essa está errada, pessoal? O muco, se você tem um muco espesso, pensa, a gente falou aqui de uma troca que precisa de uma parede fina. Se você vai engrossando isso aqui com muco, você fica mais fácil ou mais difícil de fazer a troca? Muito mais difícil. Então, esse muco espesso não facilita a troca gasosa. O muco que tem lá serve para proteger o revestimento das vias aéreas e prender algumas partículas, mas ele não pode ser um muco espesso. Muco espesso são geralmente questões patológicas, ok? Letra D, alta permeabilidade a líquidos extracelulares. Pessoal, se a gente tem uma alta permeabilidade a líquido extracelular, ou seja, que está fora da célula, o que vai acontecer? Uma infiltração de fluidos, e aí você vai lotar isso aqui, ao invés de muco agora, que fala na letra C, agora você vai estar cheio aqui de água, de substância aquosa, que também vai dificultar a troca gasosa, ok? E letra E, área superficial reduzida com proteção celular. Se você tem uma área superficial reduzida, pessoal, você dificulta a troca gasosa, concorda?
Então você tem esse formato de alvéolo pulmonar, né? Então a gente tem, se a gente fosse desenhar um pulmão aqui, 2 pulmõezinhos aqui, você tem essa área aqui. Só que se a gente fizesse aumento, igual eu peguei aqui um único alvéolo, a gente veria que os alvéolos pulmonares, eles são estruturas de cachinhos de uva, assim, né? São sacos alveolares. Então, essa estrutura de pulmão, a gente tem um monte de alvéolo pulmonar exatamente para aumentar essa superfície de contato do ar com o sangue, né? De alguma forma ali. Então, você não reduz a área superficial, você precisa aumentar. Nossa resposta, letra A.